Vamos lá. Temos aí na Mudbeit, quinta linha de baixo para cima, a primeira palavra, Malei. A gente viu ontem que Abai e Raba eles estavam discutindo sobre Roi, se você fala Roil ou não, se você fala Jaque ou não. E aí você tinha algumas perguntas sobre isso. E a última que eles fizeram foi sobre alguém que estava cozinhando um guida naché, nervo ciático, no leite, no Yom Tov, e comeu. E aí falou que ele transgrediu 5 transgressões. Qual? Primeiro porque ele cozinhou o guida naché no Yom Tov. Ele cozinhou alguma coisa que ele não podia comer no Yom Tov. Depois porque ele comeu o guida naché. E depois porque ele cozinhou carne com leite. Depois porque ele comeu carne com leite. E a última ele falou porque ele queimou as lenhas, né? Acendeu o fogo para cozinhar o que não podia. Aí nesses que falou os 5, nesse último, porque ele acendeu a lenha para cozinhar o que não podia, aí vem a pergunta, se a gente falar já que, a gente poderia falar o quê? Já que ele podia acender a lenha para acender uma coisa, para cozinhar uma coisa permitida, então ele não precisa, você não deve falar que ele também pecou para acender a lenha, porque ele poderia ter feito alguma coisa permitida no Yom Tov. Então Abai falou para ele, Abai respondeu para Raba, realmente o problema não é que você queimou a lenha, e sim é porque vamos falar que aqui está na cheia de nevelar. E aí você tem problema de comer uma carne que não foi feita shchita. Mas aí trouxeram a breta de Rabhia que falou, claro, que as 5 que ele transgrediu eram 2 porque comeu, 3 porque cozinhou. E se você botar nevelar, a proibição é de comer nevelar. Nevelar que foi um animal que morreu sem shchita. Então ele falou, realmente não tira a vará e bota que eram árvores, lenhas de mukse, que você não tinha separado antes do Yom Tov para usá-las. Aí a pergunta foi, mukse é deoraita? E Raba respondeu para Abai, é deoraita. Como está escrito, ve'ayá bayom hashishi ve'chen teraviu, e depois veio de Azará, ela está com lacha. Amalei falou Abai para Raba, ve'hat hu de'amart, bai minei merav chissa ve'amrelei. E você é quem falou em outro lugar, que perguntou para Rav Chissa, e ele respondeu, bai minei Rav, tem gente que fala que ele perguntou para Ravuna, revis semeafar, os chatot amid bium tov mal. Se você pegou um carneirinho lá que estava ele estava pastando fora daqueles que estavam separados para Corban. Você trouxe ele e matou ele para o Corban de Tamid. Sacrificou ele para o Corban de Tamid. No Yom Tov. Mal, qual o din? Será que tem problema porque esse não estava separado para fazer o Corban ou não? Ve'atamar talan, e você falou o quê? Alá, que você perguntou, que Rav Chissa respondeu para você, Se velo bechor, está escrito na Torá, Se achat minatzon minamatay memashkei Israel, está escrito Se e não bechor, porque o bechor é outro tipo de Corban, não pode vir para o Corban Tamid. Achat velo maaser, deles, e não porque foi separado de Maaser, porque também não pode vir para o Corban Tamid. Minatzon velo bragas, minatzon, quando você fala Se, você quer dizer aquele que tem 1 ano. Palgaça é aquele que já tem 13 meses, e a partir do 13º mês ele já é chamado de Aia. E Minamatayim, Mimotar Shteimeot, Minamatayim dos 200, para você falar que é a parte do vinho que você despeja, aquele que sobrou de 200 partes, quer dizer, aquele que Shenistayer Babor, que sobrou no poço 200 partes, quer dizer, 1 de 200 avos. E daqui a gente aprende, daqui a gente aprende Orlá que ela se anula em 1 de 200 avos. Mimashkei Israel, Minamutale Israel. Do vinho que você pode beber, que você traz para despejar no Mizbeach.
Mikan Amruda, que falaram, En mevi'in lansachim minatebre. Não pode trazer vinho para despejar no Mizbeach do Tevel, do que não foi separado do Trumot Maserot. Yachol lo yavim mina mukse, será que a gente não pode trazer vinho do mukse? אמרת מה תבל מיוחד שאיסור גופו גרם לו, אף כל איסור שגופו גרם לו, יצא מוקסה שאין איסור גופו גרם לו, אלא איסור דבר אחר גרם לו. Então, do mesmo jeito que aqui está falando do Pasuk, que você está aprendendo que o Tevel que você não pode trazer, e o Tevel é um problema no corpo do vinho, e não um problema fora do vinho. É um problema no vinho, porque o vinho não foi preparado, as uvas não foram preparadas, Trumot Maserot. Então, do mesmo jeito que o Tevel é um problema no corpo do vinho, qualquer problema no corpo do vinho vai fazer com que ela não possa ser trazido para a Nisachim. Mas o Mukse poderia ter trazido. E aí a pergunta é a seguinte: veio a Marta Sur Mukse de Oraita, e você que falou, que a gente falou mais para trás, que você, Rabba, falou que a proibição de Mukse de Oraita, por isso que as lenhas que eles usaram, que foi a quinta proibição lá naquela Braita, as lenhas você falou que eram lenhas de Mukse, e aí era uma quinta proibição, e Mukse você falou que era de Oraita. Como é que você fala que tem de separação se o Mukse é no corpo, ou no dia, ou não interessa? Mukse é de Oraita, não tem cula. E Sur Mukse de Oraita, Mali Sur Gufo, Mali Sur da Baracher, qual a diferença se for no corpo do vinho, no fora, no externo do vinho? Não faz diferença nenhuma. Veó demais? Ha'at ude amart chiluk melachot b'Shabbat, ve'en chiluk melachot b'Yom Tov. Foi você que falou em outra discussão que a gente divide o trabalho que você fez no Shabbat. O que a gente divide o trabalho no Shabbat? Se você fez um trabalho, se você de uma vez fez 4, 5 melachot, divide quando a pessoa, por não saber que era proibido, quando a pessoa fazer korban hatat, ele vai trazer um korban para cada hatat. Sabia que era Shabbat, não sabia que eram proibidos aqueles trabalhos. Mas no Yom Tov não. Então você mesmo, Rabba, falou que não tem divisão no Yom Tov. Então se aqui ele pegou um Gida Nasher, juntou com leite e cozinhou, e aí a gente viu essa braita ontem que ele tem 5 problemas. Ele cozinhou o Gida Nasher, comeu o Gida Nasher, cozinhou carne com leite, comeu carne com leite, e a quinta a gente tinha falado que era o quê? Queimou a lenha. Peraí, queimou a lenha é a belachá de cozinhar o Gida Nasher e de cozinhar a carne com leite. E você está separando. E você falou o quê? Que não separa Yom Tov. Então ele mudou. Ela apik avará, ve'ai latse asherá. Realmente tira que o problema é ter acendido o fogo. E coloca que você acendeu o fogo com uma lenha de uma árvore de asherá. Árvore que fazia uma vodazará. Ve'azará me'acha, e a advertência vem de Pasuk, ve'roid bak be'adcha me'um minacherem. Você não pode usar nada da vodazará. Amale Rabach Berei de Rabba Leabai, perguntou Rabach Berei de Rabba para Abai, Venil Keinami Mishum Velot Avito Evar Beitecha. Você deveria também transgredir 2 coisas de uma vez com essa árvore de Asherá, que a terceira, que essa outra é para você não trazer a vodazará para dentro da sua casa. Ela aplica verá, ve'ayin atzekdesh. Então realmente tira o problema de queimar e coloca atzekdesh, lenha de ekdesh, lenha que foi santificada do Mikdash. Ve'azará me'acha, e a advertência foi de outro lugar, v'asherehem trisefun b'esh v'lodassun karashem lodechem, que as árvores dela você vai queimar e não vai fazer assim com as árvores, com as lenhas de Akadosh Baruch Hu. Então, as lenhas que foram dadas para o ekdesh, para o meio do Mikdash, você não pode queimar. Tá. A gente já viu que uma cloca de Rabba era frista. Se eles podem cozinhar, pode assar isso no Yom Tov, ou no Yom Tov para depois do Yom Tov ou não. Depende do Ro'id. Já que, por quê? Aquele que falou que você pode cozinhar no Yom Tov, mesmo que você já tenha, por exemplo, já almoçou. Aí você começa a cozinhar. Está claro que é para depois, para rolo. Mas você pode falar, já que você pode chamar mais visitas e podem comer essa comida, você pode cozinhar. E o outro fala, não, a gente não existe esse já que, a gente não fala o já que. E aí você tem problema de ter cozinhado. Essa foi a discussão.
Rabba Rav Hissa. Rabba fala que fala jaque, Rav Hissa fala que não fala jaque. E a gente viu antes que o quê? Que tem outro problema de roio. Qual? A gente viu na Mishnah aquela pessoa que vai assar um pão no Yom Tov de Pesach, amassar a massa que está com tumá e não separou halá. Se a gente coloca no forno todas e depois separa uma halá e fala, já que você poderia tirar um pedaço de cada uma para ser halá, todos poderiam comer, você pode assar todas. Ou você fala que você não pode assar todas, porque uma só que você vai tirar de halá, você não fala esse jaque, e se você não pode assar todas, uma vai fermentar. Essa foi a discussão de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua. Amar Rabi bar Chama had Rav Hissa berabba, a discussão de Rav Hissa e Rabba, que se fala jaque ou não fala jaque, machloca de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua. Vou tentar falar que é a mesma machloca de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua, nossa Mishnah. Rabi Eliezer sabar, Rabi Eliezer fala que você fala jaque, e aí você poderia assar todos os massas. Rabi Yeshua sabar, Rabi Yeshua fala que você não fala oil, e você não poderia assar todas as massas. Vamos falar que é a mesma coisa que falou Rav Hissa, que eles falam lá no caso de cozinhar depois de ter comido Yom Tov. Amarav Papa vedir mad kadro kamarav Eliezer hatam de amrin hoil ela deve idna de kain letanura. Fala, vai chegar e falar o seguinte, olha, não limita o que falou um, o que falou outro, não tenta ficar ligando Rav Hissa e Rabba com Rabi Eliezer e Rabi Yeshua, que não vai rolar. Por quê? Isso que Rabi Eliezer falou na nossa Mishnah, que a gente fala roil para poder assar todos os pães, talvez nesse caso ele está falando porque deve decair letanura, kolchada vechada chazer ledidei, avalacha dele orchinu de chazer ledidei de lo chazer, eima achi anami de lo abrina roil. Lá ele está falando porque todos aqueles que ele está, todo aquele pão que ele está assando, ele pode ser comido. Pode ser que ele não seja pão de halá no final. Mas no nosso caso, que você está fazendo a comida e falando, talvez vai ter mais visitas, mas para você não vai comer nada disso. Então talvez nem Rabi Eliezer concorda. E mais, e talvez não é assim, é do outro lado. Rabi Yeshua que falou, nossa, está que não fala roil, de lo abrinan roil. Ela de ikachada de lo chazel lo ledide velo lorchin. Talvez ele falou no caso da Mishnah que você não fala roil, por quê? Porque vai ter uma dessas massas que vai tirar, que você vai tirar de halá, que não vai ser bom nem para você, nem para as visitas. A valacha, mas no nosso caso, no caso da pessoa que está cozinhando no Yom Tov, depois que comeu, de chazel miad leorchin, do que você vai ser bom para alguém comer, pelo menos para as visitas, talvez aqui também fale hoje. Quer dizer, então, Rabi Eliezer e Rabi Yeshua, talvez na discussão de Rabba e Rav Hissa, não dá para a gente falar que eles se encaixam perfeitamente. Talvez o motivo que eles têm para a discussão deles não é o mesmo motivo de Rabba e Rav Hissa, talvez eles mudem a opinião deles. Amru Rabanan, então você não dá para encaixar a discussão daqui com a discussão de lá. Amru Rabanan, Kamen de Rabi Meir Rabi Zeira, falaram Rabanan na frente de Rabi Meir Rabi Zeira, isso que falou Rabi bar Chama. Rabi Meir Kibla, Rabi Zeira não Kibla. Rabi Meir concordou, que não dá para encaixar uma discussão com a outra. Rabi Zeira não concordou. Amar Rabi Meir Rabi Zeira falou Rabi Meir para Rabi Zeira, você não concordou porque Milda de Kasha lá no Viate Kamashnei, Bemai Plig Rabi Eliezer Rabi Yeshua. Uma coisa que a gente ficou com discussão em alguns anos, do que discutiu Rabi Eliezer Rabi Yeshua. Rasta Maru, me frente a Gavaraba, e agora falaram na frente em nome de Gavaraba, que é em nome de Rabi bar Chama. Velonik Velai, você não quer aceitar isso aqui? Isso aqui deve ser um motivo de porque eles discutiram. A Malei falou Rabi Meir para... Falou Rabi Meir para Rabi Zeira, a Malei... Como é que eu vou receber isso que foram Rabi bar Chama? De Tanina, a gente viu na Braita, Rabi Yeshua, Rabi Yeshua para Rabi Eliezer, para você, que fala que você pode fazer todas essas massas, mesmo aquela que você vai tirar de halá no Yom Tov, você vai transgredir
a proibição de fazer uma melachá sem precisar comer. Porque uma dessas massas vai tirar para ralar. Vexatik lei, ele não respondeu. Veita lei malei tamadidi mishum roil. E se ele falasse que o motivo dele é por causa do roil, ele ia falar, olha, o meu motivo é por causa do roil. É porque já que você pode pegar um pedaço de cada um e poderia comer um pouco de todas, então você pode assar todas. Depois você pegou uma inteira, porque você quis pegar uma inteira. E ele não respondeu isso, porque o motivo dele não é esse. A Malei falou ele para a Rabzeira, então falou na Bíblia para a Rabzeira. Ele está que para isso que você está falando agora. Tem outra braita que fala Malor Abilezer, ele fala para Yoshua, para você que fala que ele tem que separar halá, ele não pode assar todos os pães. Areia, vermitiu baleirão, mas não sei que ele vai acabar transmitindo baleirão, baleirão. Por quê? Porque o pão que ele não assou, que ele vai deixar a massa lá fora, vai fermentar. Ele vai ter chametz na casa dele, em Pêssach. Porque ele não assou. Há tempo de não fermentar. Vexate, ele não respondeu. Achinami delohada lei. Você acha que ele não sabia o que responder? Hakameada ele me matita. Ele respondeu para ele na Mishnah. E o que ele respondeu? Nada, como fala na Mishnah, Lozé o chametz, que esse não é o chametz que eles nos advertiram sobre a não é esse tipo de chametz. Ela chata e cleibe braita, ele ficou quieto na braita, mas ele respondeu na Mishnah. Então o negócio dele ter ficado quieto na braita não quer dizer que ele não tinha resposta. A Hanami, no nosso caso também, a marchata e cleibe matita, ele ficou quieto e não falou nada para essa resposta, para essa pergunta da Mishnah, ele falou em outra braita. Mas ficar quieto não quer dizer que ele não tinha resposta. Talvez ele falou, sim, o motivo dele era ruim em outra braita. Tânia fala com Mará, Rebbe, Omer, Alachek, Rebbe, Rebbe, Amar, Alachek, Bebeteira. Rebbe fala, Alachek, Rebbe, Lezer, você pode assar todos os pães e depois separar halá, para não fermentar. E Rebbe Yitzchak fala, Alachek, Bebeteira, que a gente tinha visto no Mishnah, que você vê se a massa está fermentando, coloca na água gelada, para ela segurar. Pekama, Shiur e Sai, quanto é o tamanho da massa, o maior tamanho da massa que a gente pode fazer em Pêssach, que a gente fala que ela não vai fermentar. A Bishmar Benosh Rabiocha lembrou Kalmer, Bechitin Kabin, foi uma massa de trigo, Kabin. São 2 cav. Cada cav são 24 cabeçá. Então aqui seria 48 cabeçá. O Vesseorim Shloshet Kabin. E de for uma massa de cevada, 3 cav. 72 cabeçá. Rabi Natan Omer, Mishum Rabi Eliezer, Chiluf Advarim. Rabi Natan fala o nome do Rabi Eliezer, ao contrário. O Chitin seria 3 cav e o Seorim 2 cav. Ve'atanya mais que a Braita que fala Rabi Shmuel Berosh, Rabi Yocham Beroch Omer, de Chitin Shloshet Kabin. O Seorim Arba Kabin, tem uma Braita que fala que no trigo são 3 cabin, na cevada 4 cabin. A gente viu agora 2 e 3. Tem que falar 3 e 4. Locacha, abechassichata, abemeliat. Não, esse aqui é quando é bom, esse aqui é quando é ruim. Quer dizer, quando é bom, 2 cavos de trigo já fermenta o suficiente. Quando a farinha não é boa, precisa de 3 cavos de trigo. Agora, do trigo foi de 2 para 3 cavos. E do chitin foi de 3 para 4. Tá, maravá para shmamina girin chitin chatzichat michitei maliata. Femi de girin sare chatzichat misarei maliata. O trigo ruim é pior que o trigo bom, mais do que o cevada ruim é pior do que a cevada boa. Deiluatam tila, tá vendo? Porque aqui lá foi 1/3 e aqui foi 1/4. Quer dizer, você aumentou no trigo 1/3, aumentou na cevada 1/4, aumentou menos para ruim. Amará florav, kaba melokana lefischa lechen lechalá. Cav que as pessoas faziam na cidade de Logná, quer dizer, de Loga, é o maior shiur para você poder fazer uma massa em Pêssach para ela não fermentar. E assim também é o menor shiur, é o shiur mínimo possível para você poder fazer a Parshat Halá.
Ve'atnan fala Mishnah, a gente falou na Mishnah, Hamesh Drevim, Kemach Ve'od Chavim Bechalak, 4/5 de Kemach, 4/5 de Kav. Desculpa, 5/4 de Kav de farinha e mais, um pouquinho, já é Hayav de Halá. E você está falando que é um Kav? O Kav que eles faziam em Loga é o mesmo shur de 5/4 desse Kav que a gente conhece. Maria Yosef Hanen deixei de dar na Rugla Meifa, que fiz a Lepischa. As mulheres das nossas mulheres, das mulheres da nossa cidade, elas eram mais rigorosas e elas não faziam mais de Kfiza, quer dizer que eram 3/4 de Kav de cada vez para a massa de Pesach para ela não fermentar. A Maria Abai falou Abai para ele, mas da terra que você está falando de Humra? Você acha que isso aqui é uma Humra? Isso aqui eles são mais rigorosas? Humra de Ate ele dei Kula. É uma Humra que traz para Kula. Por quê? Porque por um lado elas fazem isso para não fermentar, por outro lado de Kamá fica melhor uma Halá. Por outro lado elas fazem menos do que necessário para Halá e não tiram o Halá. Tem a Humra de um lado e tem a Kula do outro. A Malei falou para ele a vez para Abai, de Avdan que era beleza. Não é verdade, eles não saem da Halá. Elas fazem como falou Rabi Eliezer, como falou Rabi Eliezer na Mishnah em Halá, Rabi Eliezer Omer, Arodev notem la sala mestarfim la Halá. E quando você acaba de tirar do forno e joga tudo na mesma cesta, a cesta junta tudo para tirar Halá. Por mais que você não tenha assado junto, a cesta junta para tirar Halá. Rabi Eliezer. A maravilha Marashmuel falou Rabi Eliezer Marashmuel, ela cai como Rabi Eliezer, ela cai seria como Rabi Eliezer. A Malei falou para ele, Abai Rabi Yosef, V'hait para lá, Rabi Yosef Levi lo shanu ela que garoto de Bavel. Agora que Achin, isso ele está falando, mas a gente viu que falou Rabi Yoshua Ben Levi, que essa falaram que isso falaram que ela quer como Rabi Eliezer é porque são nos pães de Bavel, que eram pães largos, quando estavam no forno eles se encostavam, se grudavam um no outro, depois separavam, por isso quando juntavam na cesta eles todos faziam uma coisa só para tirar Halá, porque era como uma coisa só que foi assada junto, mas os outros que eram finos assim que não encostavam não. Aí Rabi Hanina, filho que Achini, mas Rabi Hanina falou não, mesmo aqueles finos que não encostavam também juntam para tirar Halá quando bate no cesto. Vai para Rabino e perguntar para Rabino Metavlá, ela levis vezinmal, aquela cesta que não tem fundo, que ela é só uma cesta assim que a lateral que junta eles. Você fala que isso aqui também é considerado uma cesta que você fala que também é considerada a cesta que junta eles para tirar Halá ou não. Tor kli beinan ve'aleika, ou dil ma'avir kli beinan ve'aika. Você fala que tem que ficar dentro do kli lá não tem, ou você fala que tem que ficar no ar do kli lá tem o ar do kli, teiku, o Mará não responde. Tânia falou para Braita, Rabi Eliezer Omer, Rabi Eliezer ele falou, Asar Metzarfan, Rabi Eliezer fala que a cesta ela junta elas para tirar Halá, Rabi Yoshua Omer, Rabi Yoshua fala Tanur Metzarfan, que o forno é que junta eles para tirar Halá, Rabi Yoshua Omer, que Karosh, Rabi Eliezer, que os chotos, os mizom e starfor. E Rabi Yoshua ele fala, não, são só aquelas massas de Bavel, da Bavel que elas eram largas, elas tocavam uma na outra, essas sim que se juntam para tirar Halá. Rabi Gabriel Omer, vamos lá, mais 5 minutos para gente acabar o DAF. Rabi Gabriel Omer falou Mishnah, Shalosh Nashim Loshot Keachad, 3 mulheres fazem a massa como uma só juntas, Veofot, Betanur Echad, depois elas assam no mesmo tanur, Zohar, uma depois da outra, e a gente não acha que enquanto ela está esperando a outra acabar de assar, pode fermentar a massa dela. Eles discutem e falam, Shalosh Nashim Oskot Bebatzek Keachad, Echad Lashav, Echad Ocherechet, Echad Ofar. Ramim fala realmente, elas 3 elas fazem juntos, uma faz a massa, a outra mexe na massa, a outra assa a massa. E não as 3 fazem a massa, uma coloca, a outra espera. Porque é o tempo que ela espera, o tempo que a outra espera pode ser que fermente. Então cada uma tem que estar em uma etapa, enquanto uma está assando, a outra está fazendo a massa, a outra está mexendo na massa. Rebequim fala, não são todas as mulheres em todas as fornos, nem todas as lenhas que são iguais. A gente pode falar isso como regra. Ele fala, essa é a regra, tafar, e se você viu que começou a fermentar a massa, joga na água fria, que a água fria lá quebra a fermentação. Então o Rabanan falou na Chamim na Gemara, Lashai mekatefet vechavretá lashatachteia. Enquanto ela faz a massa, a outra não faz nada, espera. Depois quando ela começa a mexer na massa, a outra começa a fazer a massa.
Mekatef etiofá. Agora, quando a primeira coloca no forno, a segunda começa a mexer na massa e a terceira começa a fazer a massa. A terceira começa a fazer. Ofá e lachá, depois que essa assou, aí roda tudo de novo. A primeira assou, tirou do forno, a segunda que estava mexendo na massa coloca no forno, a primeira que estava fazendo a massa começa a mexer na massa, a primeira começa a fazer a massa de novo. Volta todo o ciclo. Enquanto elas estão mexendo na massa, a massa não vai fermentar. Rabi Akiva, ele falou na Mishnah, logo na China não são todas as mulheres em todos os fornos, em todas as meninas que são iguais. Tânia fala, Breda, mas Rabi Akiva, Dante de Fidei Rabban Gamliel, eu falei na frente de Rabban Gamliel. E ela me deu Rabbeinu Benashim Zrizot, o Benashim Zrizot. Isso que estão falando são mulheres que são ágeis, ou qualquer tipo, ou qualquer mulher, as que são ágeis, as que são lerdas, não interessa. Betzim Lachim ou Betzim Eveshim. Nas lenhas, elas estavam úmidas, as lenhas estavam secas, que queimam mais rápido. Betanur Cham, Betanur Sonim. Isso aqui está falando a um forno que já estava pré-aquecido ou um forno que estava frio. A Mani, ele falou, então, o Rabban Gamliel respondeu para ele, a regra é o que falaram Chamim, e se tem alguma que fugiu da regra e está vendo que está começando a fermentar, coloca na água gelada para parar de fermentar. Mishnah, Siur e Saref, Veocholó, Patur. A massa que ainda não fermentou completamente, você tem que queimar, porque ela começou a fermentar, mas quem come ela de Pesach, ela está patur de careta. É proibido comer, mas você está patur de careta, não tem isur de oraita. Siduk, agora aquela massa que fermentou, que já fermentou mesmo, e saref você tem que queimar, veochlo chayav careta. Quem comeu, chayav careta. Aí já tem o castigo de careta, porque já fez um isur, uma proibição de oraita. Esse é o siur que Gardei Rechavim. Qual é o siur que começou a fermentar? Que Gardei Rechavim. Quando ele começa a ter alguns buracos assim na massa, com espaços. Shenitarvu, qual o siduk, aquele que acabou que já fermentou? Shenitarvu está aqui no Zebazé, que os buracos começam a se juntar. E virar Bilda, assim falou a Bilda. Chamim falaram, Zebazé aochloch chayav kareta. Chamim falam tanto que comeu esses dois tipos de massa, está falando que tem poucos buracos, que tem buraco que se juntou, os dois que se comeu, esse é chayav kareta. Vez o suri, qual é aquele que fermentou pouco, que não seria chayav kareta? Kol sheichsifo panav, que Adam chamou do serotav. Tudo aquele que começou a ficar branco. Falou Gumará, tá na Rabanan, esse é o suri, qual é o suri, qual é a massa que fermentou pouco? Kol sheichsifo panav, que Adam chamou do serotav. Que é aquele que ficou branco, como uma pessoa que ficou com medo de repente que ela fica mais assim branca. Então aquela massa que começou a ficar branca, ela já é uma que começou a fermentar, é aquela que tem problema, que se tem que queimar, mas se comer não fez proibição de oraita. Siduk, o siduk é aquela que você já comeu, já fez proibição de oraita, que Garnei Hagavim se começa a ter buracos. Deveria Rabi Meir, assim falou quem é Rabi Meir. Vachamim falam, esse é o surco, é aquela que é o começo do fermento, que Garnei Hagavim, aquela que tem poucos buracos. E siduk, qual é aquele siduk que já está completamente fermentado? Você daqui no Zebazé, aquele que juntou os buracos uns com os outros. Zebazé ou Chlochayav Karet? Os dois que comeu, esses dois, é Chayav Karet. Fala agora, Ve'adantan, Siru Fizarev Echol Patur. Como assim? A gente acabou de falar na Mishnah que quem come o siur, aquela que começou a fermentar, é Patur de Karet. Como é que você fala que agora os dois são Karet? Verabilda, esse Garabilda. Então fala, Eima le Rabi Meir, Zebazé ou Chlochayav Karet. Não, Rabi Meir que fala que quem comeu uma ou outra vai ser Chayav Karet. Mas Chamim falam realmente que se comeu, aquela que começou a fermentar, é patur de careta, se comeu que estava completamente fermentado, é careta. Amarava, falorava, maitama de Rabi Meir, qual o motivo de Rabi Meir? Ele lecha kol sedek vesedek milemala, she'en lo kama sedek milemata. E qual é o motivo de Rabi Meir que ajuda você a cair careta? Porque se você começa a ter buracos, poucos buracos em cima da massa, lá embaixo ela já fermentou muito mais. Então, se ela começou a fermentar por cima, ela já fermentou mais por baixo. Por isso que ele fala que até esse que está poucos buracos em cima, também é careta porque está mais fermentado embaixo. Zakum.